Olá, quem vos fala é o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.muitofácil.com e também pelo blog fala luisfernandoreis.blogspot.com. Vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de exercícios, de problemas, de questões de matemática por videoaula e vamos falar hoje de um assunto interessante chamado algoritmo de Euclides, tá certo? Então, uma leitora do meu site fez o cadastro e deixou esse recadinho, se eu podia resolver algumas coisas que ela estava com muita dúvida nesse assunto, a resolução, o cálculo de MDC de dois números, dois ou mais números, no caso dois números, pelo método do algoritmo de Euclides. E antes de mais nada, deixa eu explicar a vocês o que é algoritmo. É interessante essa palavra, a palavra estranha que a gente pouco ouve, e na verdade a gente usa muito algoritmo sem saber que está usando algoritmo. Quando eu faço uma divisão de dois números, eu estou usando um algoritmo. Todo diagrama, todo desenho que nos permita um cálculo é um algoritmo. Quando eu faço, por exemplo, quando eu decomponho números em fatores primos, eu estou usando um algoritmo. Quando eu faço uma soma, uma adição, uma subtração, uma multiplicação, onde eu indico a conta, eu estou fazendo um algoritmo da divisão, da multiplicação, da divisão, da soma e assim por diante. Esse é mais um dos algoritmos, que o algoritmo foi criado pelo famoso Euclides. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Determinar o MDC entre 306 e 170 utilizando o algoritmo de Euclides. Bom, veja bem, o algoritmo de Euclides só se presta ao cálculo do MDC. MMC, nem pensar, não tem nada a ver. Só serve para o cálculo de MDC. Perfeito? Esse método, na verdade, até é um método histórico. Atualmente se usa muito pouco o algoritmo de Euclides e é só especificamente para números muito grandes, que antigamente se usava muito, atualmente não. Atualmente a gente prefere trabalhar com raciocínio, com lógica e evita números muito grandes. Depois que colocaram calculadora, a 1,99, aí você, sabe, fazer conta perdeu muito do valor. Perfeito? A gente pensa mais hoje em matemática na questão do raciocínio do que realmente na conta, Então, antigamente se usava muito esse algoritmo de Euclides. Atualmente, bem menos, mas é aquele negócio. É um contexto, é um conteúdo de matemática que a gente deve recordar sempre, não é isso? Vamos lá, então, determinar o MDC entre 306 e 170 utilizando o algoritmo de Euclides. Esse algoritmo de Euclides, gente, também é chamado de jogo da velha, porque ele parece, a montagem dele, olha lá, parece realmente um jogo da velha, tá? E eu vou fazer ele aqui em loco, tá bom? Ao vivo, não é gravado, aqui vai ser feito ao vivo, vai ficar gravado, mas agora eu estou fazendo ao vivo, Vamos lá então, gente, o importante é o seguinte, no algoritmo eu devo sempre colocar ordenado, ou seja, o maior número e depois então o menor dos números. E vou entender o seguinte, olha o que eu vou fazer. Esse método é chamado jogo da velha, como eu falei, e também é chamado de método das divisões sucessivas, porque eu farei aqui uma sucessão de divisões, tá? Divisões sucessivas. Eu vou suceder o meu problema fazendo sempre divisões. Como é que eu faço isso? Vamos lá então? Olha só, eu vou dividir o maior pelo menor. 306 dividido por 170, isso vai dar, olha só, isso vai dar 1, perfeito? O quociente é 1 e o resto disso vai me dar quanto? O resto vai me dar 136. Perfeito? É importante, o quociente sempre em cima, acima do menor dos números e o resto sempre abaixo do maior dos números. Tá claro? Bom, terminei a minha primeira parte. Vamos dar continuidade? Como é que eu dou continuidade? Olha só, eu vou pegar esse valor 136 e vai passar a ser o meu novo divisor a ele aqui, 136. E agora estou pronto para dar continuidade. Por isso que a gente fala divisões sucessivas. As divisões vão se sucedendo no nosso problema. Vamos lá? Vou dividir agora quem? O 170 pelo 136. 170 por 136 novamente dá o quociente 1, O nosso quociente 170 por 176 dá 1 de novo, não é isso? E agora? 170 por 136 dá 1 e o resto, sabe quanto é o resto? Olha que bonitinho, o resto é 34. Perfeito? Então, olha lá, sempre o resto embaixo do maior dos números. O que é que eu faço para continuar minha conta? Eu vou escrever o meu 34, vou conduzi-lo a lá, à direita do 136 aqui. Esse é o novo divisor. 136 dividido por 34, lembra que eu falei das divisões sucessivas? Eu vou me sucedendo fazendo divisões. Eu vou fazendo uma sucessão de divisões. Olha lá, 136 por 34, isso dá quanto? Sabe quanto dá isso, gente? Isso dá exatamente 4.
4 vezes 34 dá exatamente 136. E o meu resto é zero. Perfeito? Sempre que eu chegar ao meu resto zero, e nesse método sempre vai ter um momento em que eu vou encontrar o resto zero, o último divisor encontrado, no caso esse que eu estou marcando aqui, que eu vou até marcar aqui para vocês, está vendo aqui o 34, olha lá. O último divisor que eu encontrar é o MDC. Então o MDC entre 306 e 170 é exatamente quem? 34. Tá bom? Olha lá, bonitinho. Perfeito, gente? Esse é o algoritmo de Euclides. Claro que alguns números vão, né? Essa conta se estende, né, por vários quadradinhos deles, mas é importante o seguinte, e qual é o grande lance do MDC pelo algoritmo de Euclides, né? Eu cheguei ao zero, aqui. Eu encontrei um resto zero, e aí a matemática fala o seguinte, eu posso levar esse zero para lá? A matemática não aceita divisão por zero, então não, parou. E se parou, o último divisor é a minha resposta. O MDC entre 306 e 170 é 34. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog Fala Luiz Fernando reis.blogspot.com. O nosso endereço está sempre aqui embaixo, tá vendo, gente? E também depois do vídeo, na descrição do vídeo, tem o nosso endereço para você clicar no matematicamuitofácil.com e por lá esse assunto está muito bem explicado. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. E prometo farei mais um algoritmo de Euclides para ficar bem encaixadinho, né? Bem preso esse assunto. Muito obrigado e até breve com nossa próxima videoaula.